O velório, o enterro da influencer Letícia, essa moça jovem de 33 anos que morreu depois de fazer um procedimento estético em uma clínica clandestina em Goiânia. Eu chamo o Wagner porque a família também falou com a gente. Então vamos fazer o seguinte, Wesley, sapeca na tela a família da Letícia que conversou com o Wagner hoje pela manhã. Pra gente está sendo muito difícil, né? Porque a Aline já tinha feito outros procedimentos com essa moça, né? Então, assim, foi muito à base da confiança, porque na conversa que a gente teve, que o esposo dela falou pra mim que ela já conhecia essa moça, já tinha feito outros procedimentos, né? Então, assim, e quando ela foi fazer a aplicação, ela disse que não era nada, assim, muito grave, né? Então, assim, é muito complicado, porque a Aline foi lá, fez a aplicação e voltou pra casa. Ela voltou normalmente? Normal. Quando chegou em casa, no outro dia ela teve febre, ela ligou para essa moça e aí a moça disse, não, isso é normal, toma um remédio e passou as medicações. A Aline tomou a medicação que ela pediu, né? Mas aí não adiantou, ela foi para o hospital passando mal, né? 2 dias depois, 3 dias, e aí ela foi para um hospital e foi internada no Agarram e depois foi transferida para a UTI do Homer. E ficou vários dias na UTI? Sim, ficou vários dias. A gente estava acompanhando ela, né? No entanto, que essa moça, ela veio a Brasília, pediu para o pai dela ir lá no hospital. E assim, eu não sei como ele entrou, né? Ele se passou pelo pastor, né? Dizendo que era pastor, pelo menos foi isso que passaram pra gente. E aí ele entrou e assim, quando eu liguei para ela, porque eu liguei depois disso, né? Eu falei para ela assim que não era para ela ficar mandando ninguém nesse momento delicado, né? E aí ela falou assim, não, mandei meu pai para saber a real situação da Aline, né? Aí eu falei assim, mas se você quer saber de alguma coisa, você liga pro esposo dela, porque ele tá tentando falar com você e não consegue, né? Então é isso. Agora, como vocês souberam da prisão, porque ela foi presa ontem em Goiânia, até porque a clínica dela, o trabalho dela, ela não tinha registro profissional lá em Goiânia, né? Isso tudo a gente ficou sabendo através da mídia, né? Através da televisão, das redes sociais, né? A gente ficou sabendo que ela tinha sido presa, né? E que no ato da prisão ela já estava clinicando normal, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Isso para mim é muito difícil, né? Porque, assim, eu espero justiça nesse momento, porque, assim, para que não aconteça com outras jovens, né? Porque a Aline estava na flor da idade, gente, né? Ela é uma menina bonita, alegre, sorridente. Cheia de vida. Cheia de vida, né? E passar por isso. Tem filhos? Tem 2 filhos. 2 crianças. É. Tá aí, gente, muito triste receber essa notícia e saber que uma moça tão jovem, como nós ouvimos aí da família, imagina a dor nesse momento, né, da família de Aline, acho que eu me confundi aqui, acabei falando Letícia. Aline, o nome dessa mulher de 33 anos que fez esse procedimento em uma clínica em Goiânia. Seria uma parceria, ela saiu daqui, influenciadora, mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. A gente vê que ela é perfeita, gente, maravilhosa. E é o que todo mundo se pergunta, né? O porquê, até onde a vaidade, a busca pela perfeição pode levar as pessoas. Nós estamos vendo aí vários casos e o de Aline é mais um. Vários casos de pessoas que acabam perdendo a vida por conta dessa vaidade, por conta das comparações, o excesso nas redes sociais, as comparações, né? Sempre achando que o corpo do outro é mais bonito, que a gente sempre vai precisar de algo, de fazer algum procedimento, de algo para que a gente possa ser aceita, no caso da Aline, por questões estéticas mesmo. Como ela trabalhava como influencer e modelo, ela buscava então essa perfeição, é claro, em busca de mais seguidores, de mais parcerias e de mais clientes, mas se esqueceu do mais importante, que é a saúde, né? Que é estar viva aqui. Até porque a gente fica muito triste saber que a Aline deixou 2 filhos, um deles com 18 anos e um outro menor, uma outra criança que agora vão ficar sem a mãe. Era o xodó dela. Quem viu as redes sociais viu aí como ela era apegada aos filhos, como os filhos também eram apegados a ela, sempre presentes nas redes sociais, e essa busca por mais e mais e mais
acabou tirando o que ela tinha de mais valioso, que é a vida. A gente lamenta muito, infelizmente não tem volta. A Aline não vai voltar para os filhos, para a família, para o esposo, se casou recentemente. Nós vimos também imagens do casamento, um casamento feliz, se casou recentemente e infelizmente tudo se perdeu, né? Tudo perdido por conta de uma vaidade. E aí quando a gente vai ver essas imagens, eu falei, gente, não tem nada que justifique. Você vê o corpo da mulher perfeito, né? Pra que fazer isso? Infelizmente não adianta a família alertar, os amigos alertarem, quando a pessoa ali coloca na cabeça, coloca em mente que precisa melhorar em alguma coisa, não está satisfeita com o corpo, acaba colocando a própria vida em risco. Pelo menos que fique como alerta para você que está me acompanhando. Pode falar. Eu não entendo muito desse negócio das estéticas, mas não é a primeira pessoa que morre usando esse tal desse PMMA, não. Não é, e nós vamos falar sobre isso já aqui, viu? E a dona da clínica onde a modelo fez o procedimento estético, ela foi presa. A delegada Débora Mello está investigando esse caso em Goiânia e falou com a gente. Roda. Pra gente tá sendo muito difícil, né? Porque ali... Na data de ontem pela manhã, aqui na Delegacia do Consumidor, nós recebemos a informação de que uma mulher havia morrido na noite anterior em razão de complicações após um procedimento estético envolvendo o polimetilmetacrilato, PMMA. Imediatamente diligenciamos ao local da clínica, no setor dos funcionários em Goiânia. Chegando lá, verificamos que a dona da clínica ainda estava em atendimento, né? Mesmo após a informação do óbito da paciente. Em razão disso, acionamos Vigilância Sanitária do município de Goiânia e fizemos uma fiscalização. Nessa fiscalização, verificamos diversas irregularidades. Dentre elas, a ausência de alvará sanitário com o responsável técnico e o fato de que a autuada, embora se apresentasse como biomédica, não possuía nenhuma graduação em nível superior, ou seja, tinha apenas o ensino médio, mas realizava aí diversos procedimentos estéticos que colocaram em risco a saúde dos consumidores. Em razão disso, ela foi conduzida até a Delegacia do Consumidor e autuada por 3 crimes contra as relações de consumo, uma vez que ela mentiu a respeito da sua qualificação e também a respeito dos riscos relacionados ao procedimento que ela comercializava. Também foi autuada por execução de serviço de alta periculosidade, uma vez que a aplicação de PMMA só é aprovada pela Anvisa em hipóteses muito restritas e que não envolvem a volumização de partes do corpo para fins estéticos, que foi o caso. E, por fim, autuada pelo exercício ilegal da medicina, uma vez que ela não poderia realizar esses procedimentos sem ter a capacitação técnica. A partir de agora, quais são os próximos passos da Polícia Civil nessa investigação? Realizado o flagrante em relação aos crimes contra as relações de consumo, instauraremos outro procedimento para averiguar se houve lesão corporal seguida de morte, ou seja, se a morte da vítima de fato decorreu da realização do procedimento estético de aplicação de PMMA. A nossa parceira do Correio Brasiliense, Darciane Diogo, está em Goiânia, acompanhando passo a passo da investigação. Trouxe aí essas informações da delegada que está investigando o caso. E o Wagner Relâmpago esteve hoje pela manhã no velório de Aline, esteve lá com a família. Eu quero conversar com ele sobre esse assunto, sobre esse caso polêmico e, ao mesmo tempo, muito triste, né, Wagner? Pois é, Nicole, é uma moça, como você falou aí por diversas vezes, uma moça linda, 33 anos de idade, mãe de 2 filhos, tem uma vida toda pela frente, o filho dela estava desolado lá no cemitério, a família toda muito triste, né? Porque ela teria ido a uma clínica aqui em Brasília, acabou não fazendo o procedimento que seria com plasma. E segundo informações que nós recebemos, ela iria para Goiânia para também fazer esse procedimento com plasma. Só que chegando lá, foi feito com o PMMA, né? Que é um material proibido, conhecido também como acrílico. É um material proibido que só pode ser aplicado com a anuência de um médico. O profissional de biomedicina não pode aplicá-lo. Não tem autorização para aplicá-lo segundo regulamentação da Anvisa. Ou seja, a Graziele, que é a dona da clínica, não poderia aplicar esse tipo de material. Inclusive, a Aline já teria feito outros procedimentos lá em Goiânia com essa mulher, que seria, como você falou, uma troca, né? Ela iria e divulgaria
à clínica da mulher. Ela teria feito outros procedimentos. Dessa vez, ela vem para Brasília, chegando na casa dela, ela passa mal. 2 dias depois, né, ela passa mal, tem febre, tem vômito, e aí ela liga para a Graziele e ela fala, não, toma um remédio para a febre aí, tá tudo tranquilo. Beleza, ela vai, toma o remédio, só que não tem resultado. E a situação vai piorando, até que ela dá a entrada num hospital público aqui do Distrito Federal. Depois ela vai para uma clínica particular, onde ela fica até, infelizmente, evoluir para óbito. O que causou estranheza também na família de Aline foi o pai da Graziele ter vindo a Brasília e entrado no hospital. Ele disse que era pastor de uma igreja, tarará, tarará, e foi até o hospital para ver o estado da Aline. Chegando lá, a família depois descobriu, né, e perguntaram para a Graziele, o que seu pai veio fazer aqui? Não, ela veio aqui, ele foi aí para saber como estava a Graziele. Agora, infelizmente, a Graziele está morta, como disse a doutora Débora Melo, delegada lá de Goiânia, que está investigando o caso. As investigações prosseguirão. Ela está presa em flagrante pelo crime da saúde pública, né, de prejudicar a pessoa em razão da aplicação de não é medicamento, isso é um material proibido, inclusive pela Anvisa, para ser utilizado dessa forma. O material é permitido para utilizar quando a pessoa tem algum problema. Muitas vezes a pessoa, em razão de ter usado muitas medicações, de ter feito uma lipoaspiração, por exemplo, ter ficado uma pequena deficiência, então o médico vai poder utilizar essa medicação para poder corrigir esse defeito, mas não um biomédico que não é um médico formado, né? É uma pessoa que não tem autorização para a utilização desse material, desse produto. Infelizmente, essa moça, Aline Ferreira, 33 anos de idade, acabou perdendo a vida aí por acreditar que seria um procedimento e, na verdade, foi outro, Nicole. Se já são procedimentos arriscados, invasivos, sendo feito com médicos, com biomédicos de verdade, imagina só com quem não tinha um alvará de funcionamento na clínica, com quem não era uma biomédica, e isso só foi descoberto depois da morte de Aline. Então, gente, é um assunto polêmico, tá? As pessoas precisam ficar cada vez mais atentas. Wagner Relâmpago, eu estou com um biomédico aqui para a gente conversar sobre isso. Eu quero que você participe também da nossa conversa. Pode ficar aí com a gente, volta aqui para o estúdio, porque eu estou com o José Henrique Santos, meu amigo, inclusive, para explicar e para alertar sobre a escolha de um profissional credenciado, gente, e o uso do produto correto. Boa tarde, Zé Henrique, muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui do DF Alerta. A gente viu que no caso, a Graziele, ela se passava por biomédica e mesmo, né, que fosse, ela não poderia aplicar esse produto. Mas, enfim, como é que as pessoas fazem para identificar como é que o biomédico atua e quais são os procedimentos que ele está autorizado a fazer, como no caso do senhor, que faz aí na sua clínica há mais de 10 anos, né? Bem-vindo. Obrigado, Nicole. Nicole, o que se deve se atentar a esse caso é que realmente ela não era uma biomédica, ela não era médica, ou seja, ela estava fazendo o exercício legal da profissão, né? Então o Ministério Público vai estar atuando também em cima disso. Agora, com relação a como você pode identificar um biomédico, o registro dele, ele é um profissional regulamentado, que tem seu conselho, né? E tem códigos e registros para que ele possa ser atuante na área da biomedicina estética. Agora, no caso do produto que foi aplicado, ele é regulamentado, não é proibido, né, pela Anvisa, é isso mesmo? Ele é regulamentado, em que isso casos mesmo, pode ser proibido. utilizado esse produto? Nesse caso, Nicole, só pode ser autuante quem é médico para utilizar o PMMA, né? Escutamos na reportagem que ela foi a Goiânia para realizar o procedimento, né, do plasma, que é o plasma em gel, que é tirado do próprio paciente. Chegando lá, ela realizou o procedimento de PMMA, que é totalmente contrário àquilo que o biomédico pode se utilizar. Tá? E totalmente antiético, porque se a pessoa chega para fazer um tratamento, pelo que ela falou, né, era um bioestimulador, ou esse aí que você falou, que eu não sei como é o nome. É o plasma, gel. O plasma, né? Isso. E chega lá, a pessoa simplesmente utiliza um outro produto. Correto, Nicole.
Uma coisa muito importante ressaltar, gente, é quando você for procurar um profissional, procure o registro dele, para saber se realmente ele está de acordo com o seu conselho, né? Se ele tem registro, se ele está registrado, porque não adianta você fazer um procedimento em uma clínica só através de internet, você vir através de redes sociais e achar que deu certo. Exemplos tivemos daquele outro caso da influencer que também levou a óbito a um paciente através do peeling de fenol, né? Então, assim, atuante também como biomédica, sendo que não tinha registro nenhum, depois pulou para esteticista, técnica e estética e descoberto foi que ela fez um curso online. Então, tem que ficar atento mesmo. As pessoas, quando for procurar um profissional registrado com o Conselho Federal, que é o que acontece com a biomedicina. Tem um Conselho Federal para regulamentar, fiscalizar, está em cima do profissional, assim como todas as outras profissões. Ô, doutor José Henrique, fica aí, porque eu quero falar com o Wagner Relâmpago sobre a Graziele, que foi presa, que seria a dona dessa clínica clandestina que fica em Goiânia. Wagner, ela chegou a fazer cursos, né? Ela chegou a fazer medicina no Paraguai, mas nunca terminou esses cursos e começava, voltava, não tem registro nenhum, não tem diploma algum e assim ela acreditava que estava apta a mexer no corpo das pessoas, né? Uma tamanha irresponsabilidade. Aí você vê aí que ela tem várias pessoas que fizeram procedimentos. Só que, como disse o biomédico que está aí com você, existe um limite, né? Então ela fez algumas coisinhas que não dava muita reação, porque, inclusive, é uma pergunta que eu vou fazer para ele. Para todas essas situações existem dosagens e para a pessoa entender essa dosagem, a pessoa tem que ter uma formação acadêmica. No caso dele, é biomédico, ele tem uma formação acadêmica, ele sabe a quantidade exata de produto que ele pode usar para cada pessoa. Não é ir na louca como ela, a gente não sabe a quantidade de PMMA que ela aplicou na Aline. A gente não sabe o que foi aplicado a bem da verdade. Então, tudo isso ainda é passível de investigação. O corpo da Aline foi submetido a exame aqui no IML de Brasília, que vai encaminhar esse resultado para a Polícia Civil de Goiás, para que lá eles possam tomar, né, as atitudes ou as medidas cabíveis com relação a isso. Mas a minha pergunta ao biomédico que está com você aí seria essa. A pessoa, quando procura um biomédico, ela tem que fazer exames físicos, exames clínicos, para saber o que pode ser aplicado? Importante. Wagner, cada profissional ele tem sua conduta, né? Então ele tem que estar realmente habilitado a ter aquela conduta com aquele paciente, seja para solicitação de exame, identificação do melhor produto a ser utilizado, o que realmente vai ser feito e proposto para aquele paciente, né? Então ele tem que ter esse conhecimento básico, a qual ele vai solicitar, seja a medida de exames, esforço físico, esforço ergométrico, entre outras coisas, dentro de uma anamnese minuciosa para poder realizar esses procedimentos. Que não foi o caso ocorrido também com essa influencer, infelizmente caiu na zona do erro, né? Junto com a profissional que não é profissional, que é uma coisa que eu quero classificar mais uma vez. Ela nada mais é do que uma pessoa que não tem registro em nenhum conselho, ou seja, exerce legalmente a profissão em todas as profissões, seja medicina, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, qualquer conselho regulamentado ela não está lá. Então, ela não é profissional e não podemos estar utilizando nomes, né? Porque ultimamente saiu muito fácil. Está utilizando nomes de conselhos, profissões, que as pessoas estão simplesmente colocando... A gente estava falando sobre isso aqui, José, há pouco antes de você chegar, que é o seguinte, uma discussão aqui entre nós na redação, que é o seguinte, Certo. Ninguém se preocupa, né? A verdade é que as pessoas confiam muito, falou muito sobre isso hoje, em números de redes sociais, em influências que fizeram um procedimento e deu certo. Então, se tal fulano fez, é famoso, eu posso confiar também, vou lá e faço. Ninguém procura saber
se a clínica tem alvará. Coloca o nome lá da clínica, se tem alvará, ou procura sempre o registro do profissional, se tem algo contra ele. Raríssimas são as pessoas, eu confesso para vocês que eu nunca fiz, até porque os procedimentos eu faço sempre com pessoas confiáveis. Uma delas é o Dr. José Henrique, que há anos também é o Botox, né? É um preenchimentozinho, é aquelas massagens, aquelas não invasivas, que tem procedimentos que não precisa, né, de fazer a utilização desse tipo de substância, por exemplo, e que não oferecem risco à saúde. Até aí, ok. Mas eu confesso para vocês que eu nunca pesquisei. E o brasileiro, ele tem essa mania, né, de não procurar ali fazer aquela busca minuciosa mesmo para saber se fulano tem registro, se a clínica está totalmente regulamentada, se regularizada, se está ali com o alvará de funcionamento em dia. Então, que a gente possa fazer isso, que seja um alerta para que a gente possa alertar não só nos casos de procedimentos estéticos, mas qualquer procedimento, porque nós vimos, por exemplo, já, né, Wagner, dentistas agindo de forma irregular. Então, a gente tem que fazer disso um hábito mesmo. Exatamente, nós já tivemos o caso de odontólogos, né? E muitas vezes fazendo procedimentos estéticos que não era compatível com a profissão dele. E todos esses procedimentos que você vai fazer, você tem que fazer curso. Tem os cursos de estética, tem os cursos de cirurgia plástica. Especializações, né? O odontólogo, ele é bucomaxilo, né? Então, ele tem que ter a especialização para poder exercer e fazer aquilo, né? E, como disse o doutor José aí, é perigoso demais a pessoa sair na doida. Ah, não, o precinho é baratinho. É o barato que muitas vezes pode custar a sua vida. Então, mesmo. A pessoa tem que realmente pesquisar. O que a Nicole falou, é pesquisar, é procurar saber nos conselhos regionais se aquela pessoa tem registro, como é a vida dela, se ela não responde nenhum processo dentro dos conselhos, porque também, mesmo os profissionais que são inscritos nos conselhos, eles também respondem processo quando ocorre um erro. Então, tudo isso tem que ser visto para que a pessoa, de repente, não caia numa esparrela, não caia num momento como esse, de uma mulher que não tinha nenhuma formação acadêmica e fazia vários procedimentos. Agora, ela está presa e esperamos que ela fique presa e pague por todos os crimes que ela cometeu. Como disse o doutor José, todos são crimes. Ela não é enfermeira, ela não é técnica de enfermagem, ela não é médica, ela não é biomédica, ela não é fisioterapeuta. Quer dizer, pelo menos 5 categorias estão aí para que ela seja processada, né, Nicole? Isso mesmo, Relâmpago, obrigada pela sua contribuição. Doutor José Henrique, obrigado por esclarecer também para a gente, um momento muito importante. Continua aí, porque agora eu quero ouvir a opinião de um dermatologista que explica os riscos do procedimento sem um profissional responsável. Roda, Wesley. O polimetilmetacrilato, conhecido popularmente como PMMA, é uma substância que tem liberação na Anvisa para utilização em 2 situações na saúde. Uma é no tratamento de uma condição conhecida como lipodistrofia do HIV, que é quando o paciente HIV tem perda de gordura, principalmente na região de face. Essa é uma situação que nós não vemos hoje comumente, porque o tratamento do HIV evoluiu muito. E na correção de defeitos e depressões no corpo ou na face. Em 2022, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica emitiu uma nota contraindicando, não recomendando o uso do PMMA, porque existem outras substâncias que podem ser aplicadas na estética de maneira muito mais segura com o mesmo efeito. Por exemplo, o ácido hialurônico. Eu, particularmente, não uso PMMA por um motivo principal. Ele é uma substância permanente, ou seja, uma vez colocada no corpo, no rosto da pessoa, não existe um antídoto, não existe como diluir aquele produto ali. A única alternativa é a remoção cirúrgica, que geralmente é muito complicada. Então, existem hoje outros produtos mais seguros. Eu sei que existem colegas e outros profissionais que ainda utilizam do PMMA, mas para mim o mais importante é a segurança do paciente. O PMMA está relacionado com algumas complicações como infecção, necrose, que é a morte do tecido ali onde ele é aplicado, e até óbito. Então, hoje existem outros produtos que trazem um resultado maravilhoso na estética do paciente e com bem menos risco do que o PMMA.
só para finalizar agora, eu quero que o doutor Zé Henrique fale exatamente sobre essa questão do barato que sai caro, né? Que muitos profissionais recebem, muitas vezes, pacientes que vieram de outros que se dizem profissionais para fazer correções, ao invés de procurar logo por um que faça um bom trabalho, que tenha esse compromisso, que tenha responsabilidade com o paciente. Então, é aquela história do barato que sai caro, né, doutor? É isso mesmo, Nicole. Normalmente as pessoas procuram mais barato, vê promoções em redes sociais, que é o valor que é cobrado normalmente não é nem o valor que se pagaria pelo próprio produto, né? Então, o barato, gente, sempre sai caro. Procure realmente profissionais que sejam capacitados, que tenham seus registros, né? Que saiba ter uma boa desenvoltura com o paciente para fazer uma anamnese, pedir os seus exames. Então, sejam cautelosos. Nós estamos falando de saúde. Estética é saúde, né? Então, vocês têm que procurar algo que realmente venha valer a pena, bom, com profissionais regulamentados. Obrigada, boa tarde, viu? Wagner, obrigada. Você continua também acompanhando a investigação. Darciano e Diogo lá em Goiânia, com a Polícia Civil do Estado de Goiás, que segue também nessas investigações. E a gente traz tudo para você no nosso DF Alerta, os próximos passos, né? Por hora, um abraço e toda a nossa solidariedade à família de Aline, que está sofrendo demais nesse momento, à família e aos amigos. Saibam que a gente lamenta muito por essa morte tão precoce de uma moça tão jovem e tão bonita.